Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui agora diante da Lei 7 em diante. É o quarto vídeo daqui da Lei de Licitações, né? Nós vimos do 1 ao 5, depois 2 vídeos só do artigo 6 e agora nós vamos para o artigo 7. E a lei, ela é de fato organizada, né? Por quê? Nós vimos princípios, nós vimos os órgãos em que a lei ela trabalha, né, da administração direta, fundações e autarquias, que faz parte da administração indireta. Vimos que sociedades e empresas públicas não participam desse tipo de lei, né? Não estão submissas à lei de licitação. Vimos princípios, vimos ali nomenclaturas e agora nós vamos colocar a mão na massa. Para que ocorra a licitação, é necessário que existam agentes ou funcionários que estejam dedicados ao trabalho, certo? Então é exatamente isso que vai falar o artigo 7. Vai designar pessoas para o trabalho. Então o artigo 7 diz: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Então percebam que os agentes que participarão do trabalho tipo licitação não é qualquer um, são servidores efetivos ou empregados públicos, profissional qualificado e não pode ter o parentesco de até terceiro grau com licitantes, por exemplo, né? Algum vínculo de parentesco colateral ou por afinidade, terceiro grau, que não sejam cônjuge ou companheiros de licitante. Muito bem. Então, isso é o que diz o artigo 7. Também fala a respeito dos princípios da segregação das funções. Alguns vídeos anteriores, nós destacamos no primeiro vídeo a importância de você aprender sobre a segregação das funções. Mas aqui diz, né? Esse princípio da segregação das funções proíbe a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Note, né? Esse tipo de princípio é para que não haja parcialidade e, por exemplo, exista um vencedor não por conta da competência do trabalho, mas sim porque existe ali, né, teve uma facilitação. Já no artigo 8, nós vemos aqui algo interessante, que é sobre o agente de contratação. Nós falamos aqui nele rapidamente, né, lá no artigo 6, na última linha. E o agente de contratação, ele pode ser tanto o agente de contratação como pode ser comissão. Quando é comissionado, quando é pela comissão, comissionado não, quando é a comissão que acompanha o trabalho de licitação, precisa ser 3 membros, sendo 2 efetivos, certo? 3 membros, sendo 2 efetivos. Mas note um ponto interessante aqui. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, para tomar decisões, acompanhar o trâmite, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Mais uma vez, são 3 membros, onde 2 são servidores efetivos ou 2 são empregados públicos. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido ao erro. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que em licitação, esse amarelinho aqui, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar
posição individual e divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião que houver sido tomada a decisão. Então, deixa eu só corrigir uma informação aqui para vocês. A comissão sempre vai ser acompanhada da licitação do agente de contratação ou a comissão, né? Que aqui ele menciona os empregados públicos. Mas aqui não está mencionando que é a comissão, né? A comissão, ela de fato acontece aqui porque são serviços especiais. Eu não ressaltei esse ponto aqui para vocês. Eu vou trazer na prática um exemplo, né? Está tendo uma licitação. Quem do órgão vai acompanhar? O agente de contratação ou empregados públicos dos quadros permanentes. Esses empregados públicos nós chamamos de comissão, certo? Mas não é sempre que a comissão ela vai estar ali acompanhando. Quais são os casos? Aí nós vamos aqui para os serviços especiais. Licitação de bens ou serviços especiais pode ser o agente de contratação ou a comissão. 2 membros, 3 membros, 2 estáveis. Muito bem. E esses funcionários, embora eles tenham capacitação profissional qualificado, existem licitações de diversos temas. Então, nem tudo ali, o agente de contratação ou a equipe, ela vai conseguir desenrolar. Então, pode ter aqui um apoio jurídico e também apoio do controle interno. Vamos perceber aqui? As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão e da contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta lei, serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno para desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Então, o pessoal ali, os membros, né, que estão a par, que estão envolvidos na licitação, eles não estão só. Eles poderão ter esse assessoramento do jurídico ou também assessoramento do pessoal do controle interno. Agora vamos lá. Em licitação em que envolva bens ou serviços especiais, é o que nós notamos aqui em cima, cujo objetivo não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução de licitação. Muito bem, vejam lá. Eu, você e mais um, nós somos parte da comissão de licitação. Nós temos assessoramento jurídico. Esse assessoramento já existe do órgão. Nós temos apoio do pessoal do controle interno, da administração, certo? Controle interno, pessoal da própria administração. Mas só que ninguém tem especialidade no assunto. É algo muito específico. Então, vai ser contratado uma empresa por tempo determinado e poderá contratar profissional especializado para assessorar. Perceba que os agentes de contratação, eles não podem dizer que não têm conhecimento da matéria, porque eles têm uma equipe por trás e existe a possibilidade até de contratação. Deixa eu só travar aqui. Muito bem. Poderá contratar profissional especializado. Até aqui, pessoal, tudo bem? Aí nós vamos para um ponto que eu acho importante e não ficou salvo aqui. É essa parte aqui, ó. Em licitação da modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Então, note, por que foi mencionado isso aqui? A gente está falando das pessoas que acompanham a licitação. Só que o pregão não vai ser o agente de contratação, nem vai ser a comissão, nem vai ser ali o assessoramento jurídico, nem vai ser a empresa contratada. Vai ser o pregoeiro. O pregoeiro, ele que vai acompanhar o pregão. Tudo bem até aqui? Vamos adiante, né? Lembrando que eu só estou destacando aqui os pontos que são mais importantes. Dessa vez a gente vai considerar dos agentes públicos, do artigo 7 ao 10. Se você quiser ver mais, né, artigos, ou você pode ver os vídeos anteriores e conforme a progressão dos estudos que nós estamos tendo da Lei 14.133 de 21,
a gente está colocando as demais leis. Não estou considerando todos os pontos, apenas aqueles que mais caem em prova, conforme a minha opinião. No artigo 9, a gente vê as vedações dos agentes públicos. Então, a gente sabe que aqueles que estão à frente da licitação, eles não podem fazer qualquer coisa. Então, tudo aquilo, pessoal, que tiver de encontro com a parcialidade, mais uma vez, né? Tudo aquilo que demonstrar algo subjetivo, que não é objetivo, que é parcial, então é ruim. Então, admitir, prever, incluir, tolerar atos que praticam situações que comprometam, restringam, frustrem o caráter competitivo, estabeleçam preferências, sejam impertinentes, relevantes. Então, tudo isso são pontos parciais, né? E aqui se segue. Não poderá participar direta e indiretamente da licitação ou da execução do contrato de agente público, de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesse ou após exercício do cargo ou emprego nos termos da legislação. As vedações que trata o artigo extensas a terceiros, auxilia a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado, funcionário, representante da empresa que preste assessoria técnica. Muito bem, pessoal. Então, nada que gere ali parcialidade, né? Isso às vezes na prova a gente consegue ver. A gente bateu o olho, a gente percebeu que aquela letra da questão, né, demonstrou uma preferência para um e outro. Não, essa questão está errada. Principalmente falando de Lei 14.133 de 21. E por último, nós vemos aqui na parte 10 a defesa, digamos, né? Você está dentro do órgão, você está acompanhando a licitação e acontece que houve ali um processo judicial. Você não teve má fé, é importante isso. Se você é uma pessoa que não agiu com dolo, mas demonstrou-se ali uma parcialidade no processo, né? Existe uma acusação que o órgão que você trabalha não agiu justo, não agiu imparcial, então você vai ter toda a defesa para o servidor quando ele está correto, né? Quando ele não age com dolo. É isso exatamente o que diz aqui, ó, a segunda linha do parágrafo 1º do artigo 10. Se as autoridades competentes, servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se na esfera administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância da orientação constante em parecer jurídico, elaborado na forma do artigo, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. O que a lei está querendo dizer aqui é o seguinte: se você tiver certo, estamos com você, mas se você agiu com dolo, isso aqui não existe, tá bom? Vamos ficar por aqui. Na minha opinião, são os pontos aqui. A gente viu basicamente quase todos os artigos, quase todas as linhas, do 7 ao 11, ao 10. E em seguida, nós vamos para o processo licitatório, né? Objetivos, regras, publicidade. Vamos cada vez mais colocar na prática o que diz a lei, conforme os próximos artigos.